aos amigos aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública, sábado, desse horário, às 10 horas. Hoje nós teremos, para fazer o nosso estudo, o nosso companheiro Michael, e na hora do passe, na sustentação do passe, será feito pelo nosso companheiro Júnior, Michael Júnior. Muito bom. Como sempre, a gente começa pedindo a gentileza de diminuir a campainha do telefone, para que não toque durante o estudo. Lembramos que hoje, sábado, temos 2 reuniões públicas deste horário, e no horário das 5 horas da tarde. Agora de manhã nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino. Estão todos lá em cima, os pais, as mães, os jovens, as crianças, todos distribuídos nos seus locais de acordo com a idade, com atendimento, tanto atendimento médico, como atendimento psicológico, como atendimento evangélico. Temos os evangelizadores trabalhando ali. É todo um trabalho feito muito metodicamente, muito bem coordenado, distribuído de acordo com as idades das crianças. Então, quem tem criança não pode deixar de trazer para a evangelização. A evangelização ajuda os pais a educarem as crianças. Temos também as nossas reuniões públicas de quarta-feira no horário de 10 horas, às 15 e às 19. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura. Nós sempre lembramos que quem precisar de atendimento fraterno, que no final da reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e orientar com relação ao trabalho da cura. Quem precisar da cura vai receber um cartão e vai se apresentar na quarta-feira no horário que melhor lhe convier, porque o trabalho da cura é feito durante a reunião pública, das 10, das 15 e das 19. Mas nós lembramos sempre que muito importante para nós é estarmos aqui na Casa Espírita. Nós que somos espírita, estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que não basta vir uma vez por semana. Vir, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora para casa. A doutrina espírita nos mostra que temos uma necessidade de um alongamento nesse trabalho. Então, precisamos de vir mais vezes, começando a fazer os cursos da casa. Nós fazemos os cursos aqui de domingo a domingo, com as obras de Kardec, de Leon Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira. Temos muitos cursos. Quem não fez curso nenhum até agora deve começar com o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e aí continua, e depois que a gente começa não para mais, porque a doutrina espírita tem uma biblioteca enorme. Então, a gente, quanto mais lê, mais percebe que precisa ler e continuar estudando. Então, vamos fazer os cursos da casa. Vamos nos dedicar à doutrina espírita, porque ela nos equilibra, ela nos acalma, nos consola, nos orienta com relação às nossas dificuldades do dia a dia, que não são poucas. E muitas vezes nós precisamos de uma orientação. E quando não temos alguém perto que possa nos dar essa orientação, temos um livro. A gente abre o Evangelho e a gente acha ali uma orientação. A gente pega o Livro dos Espíritos e acha ali uma explicação. A gente pega um outro livro de Kardec, ou um livro de André Luiz, ou qualquer livro espírita, e que nós vamos entender o porquê das nossas dificuldades. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? Temos que estudar. Temos ali a nossa livraria, com a quantidade muito grande de livros, a preços acessíveis. Quem não puder pagar à vista, paga a prazo. A nossa companheira Cristina está ali com muito boa vontade, atendendo a todos dentro da sua necessidade. Então, é isso, gente. Doutrina espírita é isso.
é comparecer, é estar na casa, é participar dos estudos, participar dos trabalhos, e vamos estudar. Então, vamos começar lendo a nossa mensagem de abertura. Hoje, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Eu vou ler aqui o item 10, que é uma mensagem do nosso mestre Allan Kardec, que diz assim: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios, muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde. Eles podem pôr preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançarem melhores posições. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Jesus, nosso mestre querido, nosso mestre amado, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham no nosso SEAP, na nossa casa de amor, agradecendo primeiramente, Senhor, por estarmos aqui, por ter nos intuído, começarmos tão bem o nosso sábado, estudando a doutrina espírita. E depois, Senhor, queremos te pedir que abençoe a cada um de nós, que passe a sua mão generosa sobre a nossa cabeça, para que possamos melhorar cada vez mais os nossos pensamentos, acalmar as nossas palavras, as nossas atitudes, renovar os nossos melhores sentimentos, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra e que possamos estar atentos para tirar o maior proveito possível do que nos for passado na manhã de hoje. Em Teu nome, Jesus, em nome de nosso querido altivo, Dr. Herman, de todos os espíritos queridos que aqui trabalham, o nosso querido Antônio de Aquino, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Livro dos Espíritos, que o nosso companheiro Maico vai nos falar, é da parte 2ª do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, Recordações da existência corpórea. Ele vai falar algumas perguntas e ele vai falar sobre algumas perguntas e eu vou ler só uma, a 304. Kardec perguntou assim: lembra-se o espírito da sua existência corporal? E eles responderam: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro, que vai nos falar também do lançamento do livro Céu e Inferno. Que Jesus o abençoe.
dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, seja mais bem-vindo ainda, desculpe os outros. É muito importante, a Gracildes sempre fala, né, todos sábado, quando está aqui, da importância de estarmos reunidos no dia de hoje. E nós sabemos muito bem o que fazíamos aos sábados pela manhã, há muito pouco tempo, né? Dormia, né? Ou fazia outra coisa com foco mais na vida material. E hoje a gente está reunido aqui. A gente vai iniciar a palestra do dia de hoje e primeiro deixar claro que não é um palestrante, né? Eu não sou palestrante espírita, eu sou um trabalhador dessa casa, né? Nada mais do que isso, que junto com os outros que estão aqui a gente estuda e vai se colocando na posição de compartilhar o estudo que faz. Nada além disso, nenhuma pretensão de me posicionar como palestrante, porque não sou. Tanto que recorro a outros para poder estar aqui hoje. Hoje é aniversário do Céu e Inferno, do lançamento do Céu e Inferno. Hoje nós temos a obrigação de passar, ainda que rapidamente, e acho que essa tarefa não vai ser fácil, a respeito desse livro. Um pouquinho do que Jesus, com Kardec e toda aquela equipe que servia a Deus dentro do planejamento a respeito do Pentateuco kardeciano teve. O Céu e o Inferno foi o quarto livro, e ele traz um pouco, né, ou traz dentro do seu grande responsabilidade, deixar mais claro o que Kardec já tinha falado no Livro dos Espíritos. Então tem uma parte do Livro dos Espíritos que é só para o Céu e o Inferno, aonde ele vem trazer a comprovação, o reforço da imortalidade da alma. Ponto. E a justiça de Deus perante a doutrina espírita. Há de convir que quando a gente fala de céu e inferno, baseado na educação que tivemos, né, e devido até a nossa colonização, né, fomos ali, de certa forma, educados como católicos, a maioria de nós, e crescemos na ideia de céu e inferno, que lá atrás tinha um papel muito claro da igreja com a determinação da criação do céu e do inferno. Mas vamos deixar isso para lá e vamos falar do que nos interessa como espírita estudar. É muito duro e muito pouco justo um Deus que determina para sempre o futuro de alguém. Concordam? Era muito difícil entender a verdadeira justiça de Deus quando, através de algum erro, nós vamos ao inferno e lá ficamos indefinidamente, eternamente. É meio que como não fizesse muito sentido nada que eu construa aqui, se eu errar uma ou duas vezes, dependendo do tamanho desse erro. O céu e o inferno, ele veio exatamente para trazer esperança, para fazer as pessoas pensarem no sentido do que faz, do que colhe, porém de forma esperançosa. Somos espíritos imortais. Como espírita, não adianta nenhum outro fator de estudo se não entendermos isso. Por quê? Não tem como falar de reencarnação se eu não tenho claro para mim a imortalidade da alma, correto? Não tem. Não tem como falar dos mundos habitados sem falar da imortalidade da alma. Então, para Kardec, e Kardec era um estudioso, vale ressaltar que quando a gente fala de Kardec, a gente não está falando só de um missionário que ele era, mas a gente está falando de um cientista, pedagogo, estudioso, muito conceituado naquela época, até começar a fazer os estudos kardecianos, até fazer o Pentateuco. Depois foi muito questionado, é um fato. Por que ele foi questionado? E aí a gente vai passar lá em Jesus. Toda vez que alguém estiver aqui à frente e a gente não fizer essa tríade, né? Jesus, Kardec, né? Que é a doutrina espírita, né?
E Deus, a gente não está indo na direção correta, tá? Então fiquem atentos a todos os nossos estudos. E a gente vai a Deus no que sentido? Que momento? Que vai a Jesus, na verdade, desculpa. Ele falou que não veio, que veio separar. Você lembra aquela passagem do Evangelho? Eu vim separar e está ali naquela parte que é meio confusa a nós que estudamos pouco. Se a gente estudasse mais, não seria confuso. Então, o céu e o inferno veio para separar. Claramente. Veio para separar. Kardec não estava pretendendo fazer novas amizades, lançando o céu e o inferno. Jesus sabia disso e a espiritualidade que estava com ele sabia disso. Ele foi perseguido, como foi nos outros livros também. Por quê? Porque ele traz uma nova ideia. Ele traz algo que atravessa a eternidade e está aqui hoje, centenas de anos depois, sendo falado, e aqui poucos de nós estudam o céu e o inferno. E eu vou começar por mim. Estuda, que eu digo, de forma maior. Então, é isso, né? O céu e o inferno, aniversário, né? O objetivo principal dele é explicar a justiça de Deus, à luz da doutrina espírita, já falei, tá? E é muito interessante que ele se divide em duas partes. E aí foi muito bacana quando fui fazer o céu e o inferno, não sei quem já fez o curso aqui. A parte da teoria, a gente já vem nela desde o Livro dos Espíritos, né? E ele aprofunda mais com temas sobre céu, sobre inferno, né? Ele fala um pouco a respeito da justiça de Deus dentro da parte teórica, mas ele tem algo que o Espírita Novo ama, que são os exemplos. A segunda parte dele traz exemplos práticos de espíritos que logo após o desencarne, dentro desse projeto, desse livro, é chamado a responder algumas perguntas e trazer para a gente a prova real, prova real da imortalidade da alma. Ele entendeu que a gente precisava disso. E eu peguei 2 casos só, para poder ilustrar para a gente, tá certo? São dois casos. Um de uma mensagem dos suicidas, então ele dividiu por grupos, né? O céu e o inferno. Então tem uma parte que é só para suicidas, tem uma parte para criminosos arrependidos, tem espíritos felizes, espíritos medianos, e eu vou pegar 2 exemplos só para aguçar em vocês o interesse da gente poder buscar o céu e o inferno e representar de forma clara esse aniversário dele, tá certo? Então eu vou pedir licença, porque eu vou ler. E eu vou começar sobre criminosos arrependidos para pegar um pouquinho mais leve, tá? Depois a gente vai para o exemplo do suicida, que vai ser muito útil a todos nós. O título é página 371, Criminosos Arrependidos, do Céu e Inferno. O título é Benost, que é o nome da pessoa. Foi em Bordeaux, março de 62. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome Benost. Diz ter morrido em 1704 e passar por horríveis sofrimentos. Vou repetir a data que está acontecendo a conversa deles e o ano que ele morreu. Ele morreu em 1704. E esse dia aqui que o Espírito está conversando com ele é 1862. Estamos falando de quantos anos? Quem é bom de matemática? Muito tempo. E ele ainda está assim. E aí o Espírito pergunta: o que foste quando encarnado? Um monge sem fé. A falta de crença foi vosso único erro, o suficiente para trazer todos os outros. Poderei nos dar detalhes sobre a sua vida? A sinceridade das suas confissões será considerada. Sem fortuna e preguiçoso, escolhi a ordem monástica, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui um lugar, influente, abusei do poder, vicioso, arrastei para as desordens aqueles a quem eu tinha missão de salvar. Insensível, persegui aqueles que pareciam reprovar meus excessos. A fome torturou muitas vítimas, seus gritos frequentemente eram instintos sobre a violência. Agora espio e sofro todas as torturas do inferno
E aí eu vou na 14ª pergunta. Vossos demônios não vos impediam de escrever? Na verdade, ele está perguntando se os demônios que perseguem ele não impediam. Não, mas eles... E ele pergunta sobre esse momento que ele está sendo perguntado. Não, mas eles estão diante de mim e me esperam. Eis porque eu não desejaria terminar. Desculpa, vou ler de novo. Vossos demônios não vos impediram de escrever? Não, mas eles estão diante de mim e me esperam. Eis porque eu não desejaria terminar. Ele não queria terminar aquela conversa porque seria um momento que ele estava livre daqueles demônios. Que sensação experimentais para vir perto de mim? Um adormecimento dos meus temores. Estamos falando de um espírito que está há mais de 100 anos desencarnado e que tem alguém do lado dele ou uma falange do lado dele impondo cobrança sobre dores criadas por ele. Precisamos dizer que não são obsessores cruéis apenas, são parceiros lá de trás. Temos um hábito de colocar na conta do obsessor a culpa do meu sofrimento. A relação é de troca, é de amizade. Segundo a doutrina espírita, causa e efeito. Nada mais do que isso. Para a gente não ficar achando que ele está sendo perseguido em vão. Então, esse é o papel do céu e inferno. Vamos para o segundo exemplo. Sobre um exemplo sobre suicidas, uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, negociante de uma pequena vila de Paris tinha em sua casa gravemente enfermo seu filho de 21 anos. Esse jovem, sentindo aproximar o momento da morte, chamou a mãe e ainda teve força para abraçá-la. Ela, vertendo lágrimas abundantes, lhe disse: vai, meu filho, vai na frente, não tardarei em te seguir. Ao mesmo tempo saiu, escondendo a cabeça entre as mãos. As pessoas que se encontravam presentes à cena dolorosa consideraram a palavra da senhora ser como uma simples explosão de dor, que o tempo e a razão deveriam acalmar. Entretanto, tendo o doente falecido, procuraram ela em toda a casa e a encontraram enforcada no celeiro. O enterro da mãe foi realizado ao mesmo tempo que o do filho. E aí a gente vai falar da evocação do filho. Tendes conhecimento da morte da vossa mãe, que se suicidou, não suportando o desespero que a vossa perda lhe causou? Sim. E sem a tristeza que me causou o cumprimento da sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe, ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. Evocação da mãe. Ela já começa falando, ela não espera a pergunta. Quero ver meu filho, tendes o poder de me restituí-lo. Os impiedosos, eles me tomaram meu filho para o conduzirem na luz e me deixaram na escuridão. Eu quero, ele me pertence. Então, o amor materno não é nada? Como? Isso são dois exemplos, né, que trazem para a gente e trouxeram àquela época um vanguardismo incomum. Vocês imaginam em 1865 isso sendo falado? E vamos trazer para nós. Acreditar na imortalidade da alma tem que movimentar as nossas ações. Eu não tenho como ser o mesmo que não acredita ou que não conhece porque ignora e depois que eu conheço. Sobretudo, o papel do céu e inferno também é revelar o que a gente passa mediante as nossas ações, as nossas escolhas.
Isso é um exemplo de uma mãe. Quantas mães aqui? E até tem um exemplo, né, que eu falei, eu estava com a companheira ali mais cedo, e para reforçar o papel do céu e inferno na criação de Deus, tá? De Deus. Ela falou alguma coisa comigo, eu falei, você entrou na minha palestra, ela está sentada ali. Porque um exemplo que eu peguei ontem para falar do céu e inferno é assim, qual a mãe que deixaria seu filho no inferno e ficaria tranquilo no céu? Qual a mãe? Nenhuma. E Deus deixaria? É sobre isso. Doutrina espírita é para pensar. Se quem não quiser pensar, está tudo certo, ninguém é melhor que ninguém, vai ficar em algum lugar que alguém vai mandar você fazer alguma coisa e você vai fazer, para não ir para o inferno, ou para ir para o céu. E o cuidado, né? Até o Nagai falou isso semana passada, se eu não me engano, cuidado para não substituir, né? Os espíritas adoram fazer do nosso lar o céu, né? E do umbral o inferno. Na verdade, assim, a maioria está nessa ainda, tá? Maioria. E está tudo bem. Está tudo bem. Pelo menos a gente está aqui estudando. Só que tem que se movimentar. Então, esse é o compromisso que fica hoje, né? A respeito do céu e inferno. Leiam, estudem. Né? A Gracilde já convidou ao estudo. Mas a responsabilidade da nossa evolução, ele não é de ninguém que não de nós. Então, se eu não tenho uma casa espírita próxima, se o horário não dá, se eu estou trabalhando muito, e obviamente o trabalho material é que nos dá sustentação e tem suas prioridades sim, eu tenho a responsabilidade de entender, sobretudo quem está aqui também, né, através da internet, que a responsabilidade, mais do que nunca, hoje passa a ser minha. Perfeito? Bem, vamos ao Livro dos Espíritos. Deixa eu beber um pouquinho de água, para ganhar tempo para pensar. A primeira coisa, quando a gente fala desse estudo sistematizado aos sábados, é que ele só é uma forma da gente aguçar em nós, em vocês, o interesse de realizar o estudo, de fazer a leitura prévia. Facilita muito o entendimento quando você vem para a palestra, como quando para o curso também, né? Quando a gente faz um curso dentro da doutrina espírita, quanto ganho a gente tem quando consegue ler, dentro de todas as atribulações que todos nós temos, ler o capítulo, né, o item que o curso vai ter naquele dia. E a palestra não é diferente. Então, se eu pudesse falar para quem tem tempo, ou quem quer reduzir um pouquinho o tempo do celular e da televisão, ler as questões e perguntas e respostas antes de vir à palestra. Acho que ajuda muito a vocês no entendimento, mas, sobretudo, ajuda quem está aqui também. Porque, através da leitura, vocês acabam refletindo e pensando a respeito da nossa fala e a gente vai caminhando juntos. Tá? Hoje a gente vai falar sobre recordação da existência corporal. E aí eu tenho uma pergunta. Gosto de pergunta. Faz parte da minha futura profissão, inclusive. E da atual também. O que vocês gostariam de lembrar quando desencarnar? E também, o que vocês não gostariam de lembrar? O que eu gostaria de esquecer hoje? Antes de desencarnar, porque eu acabei de falar do céu e inferno e da consequência das nossas escolhas. Então, o que eu poderia dizer, e aí é uma deixa que a espiritualidade me deu, dá tempo. Olha que maravilha. Saímos do céu e inferno, né, Gracilde? Saímos do céu e inferno e entramos no livro dos Espíritos falando assim, dá tempo. Mas vamos pensar o que eu tenho vergonha ou o que me impede hoje de querer pensar em algo que eu fiz nessa vida. Que sentimento ele traz? E aí eu vou dizer para a gente, todo mundo fica tranquilo,
porque o estudo é para acalmar nossas dores. A recordação da existência corporal, ela é muito boa ou muito dolorosa, muito refazedora ou não, baseado no que nós criamos, no que nós vivemos, nas escolhas que fizemos. Todas as questões que vão ser lidas aqui, é muito importante que fique claro que quando o Espírito responde e ele explica, é numa condição do Espírito que ele está imaginando que tem aquele entendimento. Então vai variar muito a respeito de todo o nível de recordação que ele vai fazer ali, que ele vai trazer. Então, que fique claro que a responsabilidade é minha. Se eu tenho algo que eu fiz, nenhum problema, todos nós erramos o tempo todo e erramos gravemente por ignorância nessa vida. A gente está caminhando e tem tempo. Por quê? Porque o Espírito é imortal. Aí se eu não estou conseguindo hoje fazer essa mudança, insisto, estou aqui, sábado. Olha esse salão, que bacana. O salão já teve pela metade aqui, depois da mudança, aí acho que dava em média 18 pessoas aqui, a gente já está praticamente com 40 hoje aqui, sem contar as dezenas que tem lá em cima. Só de estar aqui hoje, já estou conseguindo ajudar para uma recordação futura de um momento emblemático que eu escolhi estar aqui. Vai ter gente que está aqui há muito pouco tempo, vai ter gente que está voltando aqui, vai ter gente, como a companheira que eu encontrei ali, que está mudando de emprego, e a primeira coisa que ela falou assim, vou ter mais tempo para vir, vou conseguir vir, porque estava na luta ali do trabalho diário de 12 horas, que me faz lembrar de outro tema, que a colonização ainda não acabou, mas tudo bem, isso a gente vai resolver em outro dia, porque 12 horas de domingo a domingo não tem, né? Mas é isso, a escolha, mas a primeira coisa que ela falou foi assim, eu vou poder vir mais. Não preciso falar mais nada. É ela escrevendo a própria história, e não tem ser melhor, ser pior, mas é isso. Então vamos, de fato, às perguntas. 304, a Gracilde já leu. O espírito se recorda da sua vida corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, e te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Aqui ele dá um exemplo, como a gente lembra das loucuras que a gente fez na juventude, a gente acabou de falar, né? A gente lembra um pouco daquilo que a gente fez por ignorância, por ingenuidade, e quando desencarnado, estando numa média, né, de espírito que ainda de terceira ordem, procurou se manter com o pensamento conectado à vida futura, a gente vai ter um entendimento disso e vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. A lembrança da existência corporal, 305, se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? Não. Ela lhe retorna pouco a pouco com alguma coisa que surge do nevoeiro à medida que nela fixa a atenção. Importante, vamos lembrar do que mais fixamos a nossa atenção. Daí, quando a gente vai falar de grandes amores, e quando eu falo do amor de fato, o amor que representa, né, a bondade de Deus perante nós, a bondade, né, o amor que Jesus trouxe para a gente. Quando eu tenho esse amor ligado a alguém e desencarno, eu tenho essa relação muito à frente. Quando eu desencarno, eu vou lembrar dos meus amores e, baseado na minha condição de desencarnado, né, vou poder ter com eles ou saber deles de alguma forma. Então a minha mente vai estar ligada ao amor. Porém, se tiver essas mesmas pessoas um sentimento de posse, como a nossa companheira lá do exemplo do céu e inferno, estaremos provavelmente próximo a essas pessoas, mas de forma dolorosa, de forma não equilibrada. Então é isso que a gente tem que medir a partir de agora, né? Os meus amores são por amor, é o amor que deixa ir para ter,
ou é o amor que, independente de onde esteja, está aqui seguro, é posse, é meu, né? Ela fala assim, ele é meu. E aí, meu filho, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro, a atenção pode estar nos meus bens. Desencarnei e estou parado lá no dinheiro que ficou na conta. Não vai ser o meu caso, mas o dinheiro que ficou na conta lá. Eu estou preocupado com o que vão fazer. Qual é a escolha que vão ter? E eu posso estar lá. Só nisso. Só isso vai no meu pensamento. Então, tudo que eu ler aqui, tudo que a espiritualidade traz como possibilidade de recordação da última existência, vai estar pautado naquela emoção, naquela fixação minha. Isso é responsabilidade nossa. 306. O espírito se lembra, com detalhe, de todos os acontecimentos da sua vida, abarca-lhe o conjunto com uma olhadela retrospectiva. Lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre o seu estado como espírito. Porém, compreende que haja circunstâncias da vida às quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Eu sempre falo, que eu espero que eu faça isso, que assim, eu quero seguir. Eu, como espírito, eu preciso seguir. Eu já sei que eu estou atrasado. Eu já sei. Não é novidade para ninguém que a gente está atrasado. A gente está falando a mesma coisa o tempo todo, há muito tempo. E as dores que eu trago, e as dificuldades que eu trago, denotam isso. E a doutrina espírita faz a gente pensar, lembra? Então, eu não tenho como ficar apegado a qualquer coisa. E eu já posso escolher hoje o que eu vou levar. Como um viajante que programa, todo mundo programa a sua viagem, vai lá, reserva hotel, passagem, vê o passeio que quer fazer quando chegar. Se for independente do custo e do quanto eu tenha, a casa de qual parente que eu vou querer ir nas férias, que roupa que eu levo? Eu vou para a região serrana, eu vou para a região dos lagos, coisas tão básicas do dia a dia, gente, e o desencarne nada mais é do que isso. Que recordação que eu quero ter? Vai estar baseado nessa escolha do que eu quero levar também, da vivência que eu tenho hoje. 306A. Se o quisesse, poderia recordar-se delas. Ele está falando de outras coisas que ele deixa para lá, né? Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minúsculos, quer sejam de acontecimentos e até seus próprios pensamentos. Porém, quando isso não tem utilidade, ele não faz. Estamos falando de alguém que está esclarecido. Estamos falando que alguém que desencarnou e fala assim, não, o que é importante para mim? Posso ver minha família? Agora não. Então, tudo bem. O que eu tenho que fazer para poder ver minha família? Tem que ficar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Beleza, vou fazer mais rápido para ver mais rápido. É isso. Esse espírito aqui é isso. Ele está falando da gente numa condição não superior, tá? Está falando uma condição de consciência de espírito eterno. Só isso. Eu já falei que, em outras ocasiões que eu sempre ouço palestra doutiva. E ele tem uma sobre consciência que é maravilhosa. Entra lá, YouTube, eu vou falar toda vez que eu vier aqui, até vocês entrarem, tá? Aí, entra no YouTube, bota Altivo Panfiro, só isso, tá? E ele tem uma sobre consciência, que é isso, a nossa consciência desenvolvida através do estudo da doutrina espírita. Por que ele criou 500 cursos? Por que o Newton faz a mesma coisa aqui? E, na verdade, o Newton faz a parte material da dinâmica, de botar o fluido dele material para isso acontecer. Mas é ativo aqui também. A espiritualidade, para que é isso? Para desenvolver a nossa consciência. Mais nada. Nossa consciência, volta o livro lá do Céu e Inferno, da imortalidade da alma e do impacto disso no futuro. Então, para eu não estar lá dando mensagem de suicida, de espírito sofredor, e quer que seja, eu tenho que fazer o movimento agora. Eu tenho que me movimentar. E não tem nada de castigo.
Vamos tirar isso das nossas costas, castigo, punição, pecado, né? Eu acho que são emblemas decalques, vamos dizer assim, porque decalques que colaram na gente, que não serve mais. Serve. Aqui é todo mundo indo para a fase adulta espiritual. Eu faço, eu colho. Quem planta aipim não vai colher café. Lembrei até sempre esqueço o nome dele, meu Deus. Bem, o palestrante falou ontem uma coisa interessante, né? Quando eu vou plantar alface, eu vou colher rápido, né? Alface, eu nem sabia disso, mas ele falou, então ele tem conhecimento. É muito mais fácil você plantar uma hortaliça, né? Plantar que você vai colher e requer alguns cuidados, mas uns cuidados menores. Se for plantar café, é de 4 a 5 anos para colher. Vamos imaginar que a gente é café. E o planejamento do desencarne está dentro desses 5 anos. Se não conseguir começar a arar a terra, já atrasou. É isso. É um pouco sobre isso. Tá? A responsabilidade é nossa. Vamos lá. 307. Como a vida passada se desenha na memória do espírito? Será por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? Um e outro. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presente. Os outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecido. Quanto mais desmaterializado, menos importância dá às coisas materiais. Evoca com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava, nem de muito detalhe que te pareça importante. Como se procura pouco com essas coisas, logo cai no esquecimento. O de que se lembra muito bem são fatos principais que ajudam a melhorar. Se eu me desconecto da minha vida familiar, se eu estou com a minha mãe lá e fico meses para visitar ela, quando o telefone toca, não atendo, não tenho contato, como eu vou lembrar dessa mãe ao desencarnar? Por incrível que pareça, e para a dor de qualquer mãe, não vou lembrar. Não vou. Não vou lembrar das coisas que de fato eu me desliguei. Ele é muito claro. Então, a gente vai lembrar do que está fazendo. Quando a gente sonha, o sonho tem um pouco disso, né? O sonho, claro que ele traz outras revelações, mas ele tem muito disso. Às vezes a gente não queria sonhar com aquilo. Fala assim, por que eu sonhei com isso? Não estou falando do sonho que vocês não entendem. Não é esse não vou explicá-lo agora. Mas é sobre o sonho que eu queria. Eu tenho uma amiga que fala, eu nunca sonhei com a minha mãe. Normal, não está na hora, a gente não vai explicar sobre o sonho, né? Mas assim, quantas vezes no dia você pensa na sua mãe? Porque se a gente não para pensar, porque a gente não tem tempo para nada, se a gente não tira um dia, e agora vocês não sabem, mas veio uma lembrança na minha cabeça bem católica, não tenho como não falar. Eu lembrei da minha avó indo às segunda-feira rezar para as almas, desculpa, veio aqui, mas ele escolheu um dia lá, o católico escolheu. Eu até brincava, né? Eu ia junto e falava assim, cara, não vou botar vela, não tem como, eu era católico, tá? Não tem como eu botar vela. Aí umas amigas minhas botavam bala Juquinha ali, naquele negócio que ficava cheio de vela queimada, botavam bala Juquinha. Eu falei, gente, Deus não é comerciante. Eu não conhecia a doutrina espírita, tá? Eu falei, Deus não é comerciante. Eu ficava indignado de eu ter que ir lá para ela ficar queimando uma vela. Era muito complicado para mim. Mas voltando, pelo menos o católico tinha um dia para fazer isso. E nós temos o dia para lembrar dos nossos desencarnados. Porque a gente vai falar deles, de alguma coisa, mas a gente não faz nenhum o básico. Qual o dia que eu separo para lembrar, né, no meu caso, do meu pai, da minha avó, que foi um grande amor da minha vida, né? Que dia? Depois da minha reunião de trabalho, antes, né? Então é isso. A gente vai
estar conectado com as pessoas que a gente se conectar. Não tem como eu carregar alguma coisa sem botar na tomada. É sobre isso. Nosso pensamento repassa essa energia para poder gerar essa conexão, né? Muito simples, fala de fluido, fala da minha responsabilidade, fala da parte que Kardec traz para a gente de explicação dentro de todo o manancial que a gente tem. Vamos para 309, que o tempo está correndo. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? 10 segundos para pensar sobre como vocês entenderiam isso. Como considera? O corpo está ali, deixamos o corpo. Como uma roupa imprestável que o embaraça e fica feliz por livrar-se dela. Bem, cuidado com a quantidade de hora que a gente trabalha o corpo, né? Ele não vai ficar com a gente. E a gente não vai conseguir ter esse entendimento só para a gente ter a conexão do estudo. Eu não tenho como recordar da existência corporal como um corpo físico que prestou um serviço, que na verdade o corpo físico ele presta um serviço e a gente deve ser grato para esse serviço que ele presta, mas a visão é isso aqui, ele trava o espírito. Como eu vou sentir falta de um corpo que me impede de ir? Que me impede de locomover de forma mais rápida? É isso. Mas para a gente entender isso, a gente tem que olhar para o corpo com essa função. Sim, cuidar dele, atividade física faz parte, não só, né, de cuidar do corpo, mas também da saúde mental, isso é muito importante, né? Com certeza é muito importante de fato hoje, pela quantidade de estresse que a gente tem no dia a dia, cada um na sua profissão, na sua vida, porém, a gente tem que saber que ele tem um limitador. E os espíritos respondem a Kardec, deixando muito claro, roupa imprestável que o embaraça. Ponto. 309A. Que sentimento a visão do seu corpo em decomposição lhe causa? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não lhe interessa mais. Eu dentro do estudo do Céu e Inferno, eu tinha estudado outros casos e tinha um que estava lá do lado do corpo ainda, que queria usar o mesmo corpo. Então ele reclamava que ele estava em decomposição. Só para trazer mais um exemplo lá do Céu e Inferno e cruzar com essa resposta aqui dos espíritos. Quase sempre de diferença, como que por uma coisa que não interessa mais. Temos que entender que o corpo físico é um veículo importante, e vou fazer uma conexão material aqui, né, só para a título de exemplo, como um carro. O carro é para nos levar aonde a gente quer. O carro, ele me serve. Mas tem algumas pessoas que parece que o carro que se serve dele, né? Ele passa um sábado lavando o carro. Estou falando em causa própria, porque eu vivo sujo, mas tudo bem. Mas é o dia inteiro. E aí ele entra, quando ele olha, tem um rabisco ali na roda, que custou tanto, ele passa uma semana enraivecido porque arranharam a roda dele. A roda é para rodar. O carro é para me levar para onde eu quero. Só que não serve um de X. Tem que ser um de 1,5 milhão. Porque aí já não é mais sobre o carro. É sobre outras vontades e outros desejos que me envolvem. E eu, como espírita, que estou estudando e estou aqui no dia de hoje, seja presencialmente, seja pela internet ou desencarnado, que tem bem mais do que encarnado, está na hora de entender isso. Para nós, começando por mim. Precisamos entender que quando ele fala que é para ter indiferença por alguma coisa, é porque, de fato, a gente tem que dar valor dentro do tamanho que ele tem. Corpo físico é apenas um servidor útil, que eu tenho que tratar, porque senão ele trava, senão ele adoece, senão eu não cumpro o meu tempo reencarnatório. Então tem várias responsabilidades. 310.
Ao final de certo tempo, o espírita reconhece os ossos e outros objetos que lhe tenham pertencido. Algumas vezes, isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual ele considere as coisas terrestres. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência. Frequentemente, eles a conservam e esta lembrança o faz melhor apreciar a felicidade do que podem gozar como espírito. Imagina, a gente desencarnou, passou aquele estágio, a aguinha, tal, e fala assim, bem, qual o boleto que vence hoje? Ih, não vence. E aqueles problemas materiais todos, e aquela aceleração do pensamento, porque eu quero ter tudo, não posso, não preciso. Então o que eu vou fazer com o meu tempo? Vou fazer o que eu aprendi estudando quando estava encarnado. Aproveitar essa vida aqui de espírito eterno. Estudar para retornar. Me dá aqui, ó, me dá aqui ali os momentos que eu sofri. Olha que dor que eu passei, olha como é que eu estou hoje. Naquele dia ali eu achei que a vida ia acabar. Naquele dia eu pensei em me matar. Naquele dia eu pensei em me matar. E hoje eu entendi que aquela dor que passava, aquele filho que eu perdi, aquele emprego que eu desejava tanto e nunca consegui, enfim, ele era uma nuvem. Uma grande nuvem. Não vamos diminuir as nuvens de ninguém, por favor. É uma grande nuvem. Mas lá desencarnado, eu vou olhar e falar assim, era só uma nuvem. Então é isso. Eu acho que é isso que Kardec, junto com Jesus, queria trazer para a gente e os espíritos. 313. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra. Só os espíritos inferiores podem lamentar a perda de alegrias que se afinizam com a impureza de sua natureza e que eles espiam. Então, como a gente pode sentir falta dos segundos de prazer, minutos ou até anos, que vai gerar dor? É isso que ele fala para a gente. Então, volta para a escolha. Volta para a escolha. O que eu vou escolher? Isso é importante. Quando ele fala de prazer, é o prazer material. É o sexo desequilibrado. É tudo por dinheiro. É o foco na vida do outro. Né? Qualquer um que seja. Mas como eu desencarno e sinto falta do carro de 1,5 milhão, posso sentir. Inclusive eu posso desencarnar e ficar dentro desse carro 100 anos. Na verdade nesse não, porque ele vai quebrar, né? A gente vai ficar dentro desse carro até ele parar de usar. Vai obsediar o motorista novo dizendo que o carro é dele. É a escolha. Hoje não é sobre obsessão, mas não tem como não falar da consequência das escolhas. Então o que eu vou recordar é isso, baseado na minha atenção, na minha escolha, no meu exercício quando encarnado. Aí tem um lado muito bacana, né? 314 traz assim, aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabado? Não, porque o que ele sabe que tudo vai prosseguir sem ele, que alguém vai cuidar do que ele vinha trabalhando. Se tem um cientista que estava muito próximo, né, de revelar uma grande descoberta para a ciência e para todos, né, ele vai entender que tem outro ali, que já tinha outro ali fazendo esse trabalho, porque hoje raramente um trabalho desse é feito a uma mão só, a uma mente só. Então o espírito ele vai entender que vai se prosseguir. Na nossa família a mesma coisa, a gente pode lembrar lá de André Luiz, né, e André Luiz fez, quando ele retorna à casa dele, no primeiro momento ele tem um sentimento ruim de chegar lá e já ter alguém no lugar dele, né, já o substituindo, porque ele demorou muitos anos para conseguir retornar ao seu lar, pelo tempo que ele ficou para se recuperar na espiritualidade, e quando ele volta e vê aquilo, ele não se sente bem, mas imediatamente, baseado no estudo e todo o preparo que na espiritualidade estava fazendo, ele
acordou, né? E já foi lá, inclusive foi na casa, ajudou o companheiro da esposa que estava doente, fluidificou a água. Então é sobre isso, sobre ter... André Luiz é um exemplo clássico, super parecido com a gente, quando estava encarnado. Não sei se a gente vai conseguir parecer com ele quando desencarnar, se dedicar o quanto ele se dedicou para trazer todas as obras que ele trouxe para a gente, para falar de uma forma mais didática ainda o que o céu e o inferno fez. O jornalista da espiritualidade, André Luiz, que aqui foi médico, traz para a gente detalhes para falar assim: acorda, Michael, acorda, Júnior. É isso. E a gente está aqui. E vamos fazer o que com isso? Esse tempo não para, né? 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor pela pátria. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo, na Terra. Ela está onde houver mais pessoas que lhes sejam simpáticas. O amor à pátria, ela é uma grande ilusão do mundo material e talvez algo que as pessoas se amparem para poder justificar algum exercício que queiram. A gente vê pátrias em brigas, né, em guerras, como já tivemos grandes guerras e agora temos algumas caminhando e algumas que duram muito tempo, e fala um pouco sobre isso, né? São pedaços territoriais, interesses econômicos que não deveriam estar motivando os espíritos. E aí a escolha que a gente faz é assim: e eu nisso? Né? E eu nisso? Mas vamos lá, 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, permanecer durante longo tempo com as mesmas ideias. Quando a gente desencarna e está aqui no propósito do estudo, o que é muito comum? O que é muito comum? Saiu, volta. Aqui meu pensamento. A gente está aqui e eu esqueci o que ia falar mesmo. É um fato. Saiu literalmente. Vou ler até de novo. As ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito muito. Tá, lembrei. O que acontece? Quem aqui já é espírita há algum tempo, fala assim: caramba, eu estou estudando, eu me esforço, né? Eu tenho aquela situação ali, né? E eu não quero que ela aconteça de novo, e quando vê, aconteceu. Né? Mas eu estou no esforço, de fato. Eu estou aqui, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu venho. Né? Qual o vício que eu não queria ter? Qual a fala que eu não queria ter com a pessoa amada e tenho? E logo agrido, machuco, e aí segundos depois... E eu não estou falando de uma agressão, tá? Estou falando de uma briga normal, tá? De uma briga, de uma fala que atravessa o outro. Falei: caramba, cara, eu rezo de manhã, faço culto, todo dia faço culto do evangelho com a pessoa, no outro dia brigo, porque eu estou discutindo por uma coisa, que é persona, que é da persona, que é a minha personalidade se impondo. Essa resposta fala assim: você que está no esforço e está com o teu pensamento ligado nesse esforço, quando desencarna, tu vai conseguir ver isso. Essa clareza vai surgir. Por quê? Porque você não tem o peso da matéria. Você não tem o fluido que tem aqui na Terra. Ainda que eu esteja muito próximo dela desencarnado, porque eu não vou conseguir ir para muito longe ainda. Então a gente tem que entender que é difícil. Não se julgue nem julgue o outro, porque ainda não conseguiu, mesmo estando no esforço, você está no centro todo dia e ainda é assim? Mas ao mesmo tempo vamos tentar fazer esse movimento. Mas quando a gente tirar essa capa, que o Espírito respondeu lá naquela resposta anterior, de falar assim: você tinha que ficar feliz de se livrar disso aí.
É isso. Você não vai mudar, mas o esforço que você está impondo e o teu conhecimento adquirido, ele vai se sobrepor, ele vai ficar mais livre, você vai poder fazer mais equilibrado, mais faz. Isso é Deus, Jesus e Kardec. 319. Visto que o espírito já viveu a vida espiritual antes da sua encarnação, o que se deve seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente, à proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. Vai ser natural. Para quem se preparou para o momento, vai ser natural. Para quem se esforçou, a gente ouve muitas vezes em algumas palestras falar de causa e efeito com uma questão de dor, que vai colher, sim, vamos colher, mas tem esse lado mais bonito de falar assim, eu vou me revelar de fato, porque eu estou no esforço, porque eu estudo, porque eu procurei como espírito desenvolver o meu lado espiritual e me afastar, como o espírito fala aqui, me desmaterializar. Eu vou ter que terminar porque eu já tirei 1 minuto. Que Jesus esteja com vocês e conosco. Foi muito bom para nós ouvirmos o companheiro Maico aqui. E vamos passar à segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível na nossa cadeira. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos nos manter bem serenos. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. O comentário de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 7 a 10, com o título Mediunidade Gratuita. O tema abordado no estudo de hoje é um aprendizado muito importante para todos nós. Nele, temos uma explicação aprofundada desse dom que nos é dado de forma gratuita para que possamos fazer o bem, transmitindo o amor e todos os ensinamentos de Deus. Fica bem claro para a gente que esse dom nos é dado para atuarmos como uma ferramenta entre os espíritos superiores e os encarnados, para que possamos aprender com eles. E muitas das vezes, o maior aprendizado é para o médium, que através dessas condições que são concedidas a ele, pode buscar se melhorar, buscar evoluir moralmente e espiritualmente. Também fica claro para a gente que nesse estudo, quando chamamos essa condição espiritual de dom, temos a falsa sensação que é algo permanente, e na verdade não. É uma condição variável, uma condição com um objetivo muito claro, uma condição dada para um propósito maior e de maneira alguma para ser usado em benefício próprio. Como foi dito anteriormente, essa condição mediúnica
não foi adquirida, foi emprestada. E da mesma forma que foi concedida, no caso do mau uso, pode ser revogada. É preciso entender que o médium não passa de um ser comum, imperfeito e falho, que, por meio dessa condição, tem a chance de fazer parte de um trabalho muito maior que o nosso conhecimento moral e espiritual. Sejamos humildes, precisamos esquecer todo orgulho, vaidade e ego para lidarmos com uma oportunidade como essa, de estar podendo ouvir e aprender os ensinamentos do Cristo ainda encarnados. Sempre que se sentir vaidoso ou vaidosa por essa condição espiritual que lhe foi emprestada, lembre que, fora da caridade, não há salvação. Então, se você recebeu de graça, retribua da forma esperada e seja grato por essa oportunidade. Que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. Vou ler agora a passagem sobre esse estudo. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultados de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo o que seja de interesse egoísta e que saiba como é preciso bem poucas coisas para afastá-los, não poderá admitir jamais que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto por sessão. O simples bom senso repudia uma tal ideia. Não seria também uma profanação evocar, à custa de dinheiro, os seres que nós respeitamos e que nos são queridos? Sem dúvida que se podem obter manifestações dessa forma, mas quem poderia garantir a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos, sempre atendem a esses chamados e estão igualmente prontos a responder o que se lhes pergunta, sem se preocuparem com a verdade. Portanto, aquele que desejar comunicações sérias deve, em primeiro lugar, solicitá-las com seriedade, depois inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, a devoção, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Antes da prece final,
Nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês, paz. Todos que caminham com fé e com amor trazem na alma e na consciência a sabedoria divina. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas por falta de incentivadores. Vemos em torno de vós a origem para o mal que destrói e oprime. Vemos essa destruição e opressão em toda parte da terra. Vemos os homens criando suas próprias dores e desgraças. Vemos e choramos por sabermos que são também filhos de Deus, irmãos que no dia em que lembrarem que vieram ao mundo para alavancar o progresso e não para destruí-lo, lamentarão os erros que hoje estão cometendo. São pobres almas que ainda estão inconscientes das leis de Deus, das obras do Pai e do amor do Nazareno. Vocês que já caminham com fé e esperança, na certeza que terão uma humanidade melhor, já são conscientes do amor do Pai e do amor de Jesus. Sejam incentivadores das obras de Kardec, do amor e da família cristã. Homens e mulheres que juntos caminham para alavancar o progresso e auxiliar esses que ainda são inconscientes de tudo. Nós sabemos que há necessidade de muito trabalho e que não será para hoje nem amanhã, mas logo, juntos com fé e esperança, veremos mudanças. Somos irmãos que confiamos no Cristo e em suas ordens. Sabemos que jamais Ele, o Criador de todo o universo, deixará o planeta acabar por falhas humanas ordenada pelos espíritos maldosos do além. Nós, junto a vocês, pedimos a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, para que entre em ação para o retorno das famílias e que vocês, os incentivadores do Cristo, possam realizar seus trabalhos com segurança. Com determinação, verão que terão sucesso. Os sábios, conscientes do amor de Deus e dos ensinamentos de Jesus, saberão como organizar e manter uma família cristã. Lembre-se bem que só se consegue caminhar e progredir, quero dizer, só se consegue terem bons resultados nos trabalhos a que vocês forem designados, se tiverem na consciência as leis morais, as leis de amor e de caridade, se tiverem os ensinamentos de Jesus como essenciais e fundamentais. Os espíritas, por terem o conhecimento, são os mais cobrados pelo Pai. São cobrados por amor, para que sigam caminhando sem medo, com fé e coragem, prontos para ajudar e para amar, e não para criticar ou cobrar. Nós, trabalhadores, sabemos que os homens estão sempre submetidos aos erros, às falhas. Por isso estamos o tempo todo auxiliando e orientando. Quem disse que pedimos santidade? Pedimos seriedade e disciplina, pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado de santo. Nós, às vezes, somos chamados de anjos do Senhor por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, é porque muitos não nos dão ouvidos. Outros são duvidosos e por isso nos atrapalham. Estou falando da falta de fé que ainda existe entre os homens que se dizem cristãos. Reflitam bem nessas palavras. Analisem. Estamos aqui para ajudar, se quiserem a nossa ajuda. Falo por todos, por todos. Fiquem na santa paz de nosso Jesus. Paz, uma irmã trabalhadora. Nós te agradecemos muito, Jesus, pelas grandes oportunidades que já tivemos na manhã de hoje. Que possa esse sentimento de paz, de serenidade, possa permanecer na nossa consciência por todo o dia de hoje. Que os espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa casa de amor, que trabalham incansavelmente, possam continuar protegendo a cada um de nós, protegendo e amparando a todos que aqui adentrarem, em busca do pão do amor,
do coração de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai. E assim, Senhor, agradecidos por essa manhã de estudos e passes, nós pedimos a Tua permissão, Jesus, a permissão desses espíritos queridos e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo sábado para todos.